Olá a todos os que estão assistindo e ouvindo, né, essa programação da Rádio TV Menorá. Meu nome é Elisama Pires e eu sou missionária e estou aqui na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus trabalhou no meu coração com o livro O Bem, a Imitação da Vida, com o subtítulo chamado Processo de Edificação do Corpo. Bom, irmãos, o que Deus primeiro ministrou para mim nessas palavras é que primeiro que eu fui chamada, né, pelo Senhor para fazer parte do corpo de Cristo, e também que eu nem sabia o que era corpo de Cristo, né? O Senhor, ele nos chama para essa obra maravilhosa e nos chama para sermos então essas pedras vivas na edificação do corpo. E às vezes a gente não tem entendimento que nós não fomos chamados para fazer parte de uma igreja ou de algo natural, mas fomos chamados para sermos membro desse corpo, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção é que quando eu sou chamada para essa obra, para esse plano do Senhor, primeiro eu preciso ser trabalhada. Eu sou uma pedra, mas que precisa ser trabalhada, ela precisa de entalhe, né? Então, logo que a gente aceita o Senhor, Deus começa a trabalhar na nossa vida, né? Então, vem tribulações, vem circunstâncias para trabalhar em nós, mas na verdade nós temos que ver que tudo isso é o entalhe do Senhor, né? Porque nós não chegamos pronto, apesar de a gente pensar que a gente está pronto, né? Sempre. Mas nós não viemos prontos, né? Para essa edificação que é espiritual. Então, é bom a gente sempre lembrar que a gente sempre precisa ser trabalhado pelo Senhor. Que quando Deus traz tribulações na nossa vida é porque Deus quer gerar virtudes, né, em nós. Então, para mim, assim, o que primeiro me chamou a atenção é que eu sou uma pedra que precisa ser trabalhada, né? Então, a outra coisa, assim, que me chamou bastante atenção é que quando nós entramos para esse corpo, nós não escolhemos a posição e a função que nós estamos, né? É Deus que nos coloca, é Deus que nos escolhe e é Deus que nos coloca para estarmos naquela posição e naquela função. Então, às vezes a gente vir para a igreja, a gente gostaria de ser pastor, ou evangelista, ou profeta, ou a gente gostaria de ser levita, ou fazer estar em determinado departamento da igreja, né? É o nosso desejo, mas nós temos que ver que primeiro Deus nos chama e é Ele que nos coloca, né, nessa posição, nessa função que eu não tenho que escolher. E na minha experiência eu nunca fiz aquilo que eu gostaria, né? Eu vi sempre isso, né? Deus coloca as pessoas que Ele quer no lugar que Ele quer e às vezes a gente nem tá preparado para aquilo, nem sabe muito bem o que fazer. Mas Deus, ele quer assim, né? Porque Ele capacita aqueles que Ele chama, né? Então, aqueles que se acham preparados, Deus não chama, mas chama aqueles que talvez não se considerem preparados para fazer alguma coisa, né? Então, a gente sempre tem que ficar na posição e na função que Deus nos chamou. E outra coisa, assim, que fala bastante, assim, nesse capítulo, é que nessa obra, né, nós precisamos quando Deus nos chama, nós somos uma pedra que precisa ser trabalhada, nós temos que aceitar a posição e a função que Deus nos coloca lá naquela parede, que Deus nos coloca no corpo de Cristo. E, além disso, eu preciso realizar o meu serviço, né, que Deus colocou nas minhas mãos com zelo, né, com alegria, com equilíbrio. Tenho que procurar me qualificar, né, pelo Senhor e não querer a função do outro, não querer estar no lugar do outro, ou não ficar olhando para o trabalho do outro, né? Mas sempre ver que Deus me chamou e Deus, ele é mais sábio, ele é mais poderoso, então ele sabe tudo que a gente precisa e os talentos e dons, né? E o propósito que Deus tem com a vida de cada um. E é muito importante, assim, né? A gente sempre tá com o nosso coração aberto para tudo aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas, né? E que todos nós venhamos ser uma pedra
de edificação para essa obra. Que Deus abençoe a todos.